Começa neste momento o programa Mais Saúde da ACOM, a Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. Neste final de semana nós vamos conversar com o Dr. Gigante, Dr. Alberto Gigante Quadros. Ele é clínico geral e a gente vai falar sobre um tema muito interessante que é a terceira idade. Já dizem até em quarta idade. O que a gente tem que fazer? Quais cuidados e a partir de quando a gente deve iniciar esses cuidados para que a gente possa envelhecer de forma mais tranquila, para que a gente possa aproveitar a aposentadoria? Porque já tem tantas discussões acerca de se vou aposentar ou não, a gente ainda preocupar se vai ter saúde ou não, não dá, né? Então vamos assistir o programa Mais Saúde, que está apenas começando e vai trazer essas e muitas outras informações. Vamos lá? Então vamos começar o bate-papo de hoje, porque o tema é extenso, né? O que a gente quer traduzir em um programa de 20 e poucos minutos é o que acontece com uma vida, né? Então, para falar sobre isso, recebemos nosso querido amigo Dr. Alberto Gigante, que já não é a primeira vez aqui no programa, né, Dr. Gigante? Seja muito bem-vindo ao Mais Saúde. Já estou em casa. Já está sentindo em casa. Aqui ele chegou antes de mim, já veio no estúdio, já estava me esperando, já veio com aquele abraço. É uma pessoa da família mesmo. Seja muito bem-vindo. Estou à vontade. Nós vamos falar então, né, sobre a terceira idade. O que acontece? Porque geralmente a gente segue uma programação, né, doutor Alberto? A gente nasce, a gente tem a juventude, a infância, a juventude, fica adulto, começa a ter as contas para pagar, os aborrecimentos. Depois vem, né, aquela... Como que eu posso chamar assim? Depois do adulto, antes da terceira idade, uma fase intermediária ali, depois vem a terceira idade, enfim, hoje em dia é comum, tem até pessoas que brincam com a quarta idade, né? Porque as pessoas têm vivido muito mais. O que é o grande tabu das pessoas no que diz respeito a envelhecer hoje? Eu vou ter saúde? Eu vou conseguir caminhar? Eu vou viver bem, né? E o que é normal, o que é natural e que as pessoas enxergam como se fosse um bicho de 7 cabeças, mas que nada mais é do que o curso normal da vida, que são as doenças, por exemplo, o Alzheimer. O que a gente pode dizer disso? Porque não tem como fugir, mas como conviver com essa possibilidade, porque não é todo mundo que vai desenvolver a doença, né? Mas essa possibilidade que pode se concretizar e que aí não tem o que fazer. O que a gente pode dizer sobre isso? Vamos lá, bom dia a todos, ou boa tarde, ou boa noite, não sei na hora que o programa cada um vai assistir em um horário, né? No a, YouTube, na TV Candidez, TVI, TV Oeste. A nossa saudação a todos. Certa vez um padre, rezando a sua missa, ele perguntou às pessoas, quem quer ir para o céu? Todo mundo levantou a mão. Aí ele perguntou assim, quem quer ir para o céu hoje? Todo mundo baixou a mão, né? Então esse para mim é o grande mistério da velhice, né? Todo mundo quer ficar velho, mas não quer correr o risco de se envelhecer. E aí já começa a contradição em si, né? Então o grande caminho para nós envelhecermos é entender que na medida que você vai envelhecendo, você vai assumindo riscos, né? E nós temos muita dificuldade em assumir isto. A gente quer toda a alegria, toda a delícia da vida, mas não quer entender que algumas coisas vão ser diferentes, né? Hoje, por exemplo, quando eu levanto, eu já sinto uma dor nas costas. Não tem jeito. Todo dia, na hora que eu levanto, eu sinto a dor nas costas, né? E isso provavelmente não é uma simples dor, é alguma coisa ali que já está com defeito, né? E que a tendência natural é que isso possa piorar. Eu tenho que aceitar isso. Não existe outro remédio que não seja morrer. Como eu não quero morrer, eu convivo naturalmente com essa dor, certo? Então eu acho que a grande questão é esta, né? A saúde nossa na terceira idade, na quarta, onde for, é entender que nós temos etapas a vencer. E a última etapa é entender que nós temos as alegrias, que nós precisamos continuar a ter, mas sabendo que temos que arrastar alguma coisa, né? Eu costumo brincar com meus pacientes o seguinte, quem quer ficar na terra muito tempo vai ter um aluguel para pagar. Isso não sai de graça. Não sai barato, né? Em alguns casos não sai. Não. Pois é, doutor Gigante, mas aí partindo dessa brincadeirinha de que o aluguel no final das contas não sai barato, porque tem coisas que são evitáveis, né? A gente pode plantar hoje os frutos que a gente vai colher amanhã. Isso é uma máxima, mas que vale porque, por exemplo, tem doenças que a gente sabe, por exemplo, o cigarro, né? A gente fuma enquanto está fumando e está tudo bem, beleza, mas
é notável, é sabido, é comprovado, a ciência já mostrou que o cigarro ele é cancerígeno, né? E além disso ele pode provocar inúmeras outras doenças. E isso é plantar hoje o que a gente vai colher no futuro, né? Pode ser que quando a pessoa tiver com 70, 80 anos, já enfrentando ali, colhendo os frutos, né? Enfrentando o resultado ali daquela infância, juventude com tabaco, enfim. O que mais a gente pode fazer para caminhar para uma velhice um pouco mais saudável? Muita gente fala de exercício e tudo, mas eu queria de uma dica um pouco mais concreta, assim, o que realmente é válido? Sim. Então a primeira coisa eu falei, é a sua questão emocional, né? Você estar de bem com você apesar da sua idade. Isso é o mais importante, não tenha dúvida. Outra questão você contou agora, que é o cigarro, e que eu gosto de chamar a atenção para as pessoas, porque muitas vezes elas pensam assim, eu preciso de ir num médico de velhice, eu preciso de ir num médico para tomar um remédio de velhice, que não sei o que e tal, né? Imaginando que isso vá resolver o problema. Isso é uma ilusão, certo? E inclusive tem que tomar cuidado, porque existe muita fantasia nisso, muito consumo nisso, muito modismo nisso, né? Hoje, por exemplo, nós temos os laboratórios julgando muito pesado com relação a complexos de vitaminas, suplementos e tudo, né? Que é uma ilusão, né? As boas vitaminas, os bons suplementos estão numa alimentação saudável, né? Então, nós dividiríamos as coisas nesse sentido. O que você não deve fazer, a primeira delas você já falou e talvez seja a mais importante, que é o cigarro, né? A segunda que você não deve fazer, você deve entender que a bebida, depois de uma certa idade, também passa a ser muito problemático. E se você tiver muita necessidade de uma bebida, você deve beber muito pouco, de preferência uma bebida menos agressiva, como o vinho, por exemplo, né? Mas saber que você tem que ir diminuindo isso. O seu organismo já não aguenta mais determinadas coisas que é natural que você faça na sua juventude e tal, né? Então essas duas eu excluiria já de imediato, né, esses cuidados. E o outro lado é o que você precisa de fazer. Além do controle da mente, que é fundamental, né, você precisa de entender que a máquina só funciona bem se ela estiver funcionando. Se você comprar um carro novo e deixar ele na garagem por 6 meses sem ligar, quando você tentar ligar ele, ele não liga. Ele já deu problema por ter ficado parado. Nós também somos assim, nós temos que ter atividade. É lógico que eu não vou cobrar de uma pessoa idosa uma atividade que eu cobro de um jovem. Mas né? a gente já pode cobrar do jovem para que ele já crie esse hábito. Tranquilamente. Né? E ao criar esse hábito enquanto jovem, naturalmente ele vai gostar disso, porque o nosso organismo agradece tudo que é bom para nós. Então aquilo passa a ser um hábito, né, que você faz para o resto da vida. Apesar dos meus 66 anos, eu subo numa bicicleta 3 vezes por semana. Se eu não subir, eu fico mal, me faz falta, certo? Por quê? Porque eu acostumei com isso, né? O organismo agradece. Então, quem der conta de fazer uma bicicleta faz, quem der conta de nadar, nada, quem der conta de caminhar, caminha, certo? Não pode ficar parado, né? Uma outra questão é a alimentação. Que ela, né? A gente fala sempre aqui, né, com relação até ao câncer. Sim. Né, vários alimentos que ajudam o organismo como um todo, né, a ficar mais forte, né? Sim. E que não só contra o câncer, mas contra várias doenças, né? Ele ajuda sim a prevenir. E ainda nessa... Sobre a questão da alimentação, sim, só uma coisinha que eu estou lembrando, que senão eu posso me esquecer. E a alimentação da gente, a gente tem que aprender alguma coisa com a natureza, por exemplo. Quando você solta um animal na natureza, ele procura comer aquilo que faz bem para ele, né? Se tem fartura e ele pode escolher, ele come aquilo que faz bem. Nós devemos ter esse hábito. Muitas vezes as pessoas saem para comer uma pizza sabendo que no outro dia vai passar mal. Coisa complicada, né? Vai assumindo aquele risco, né? Isso. Eu saio, vou comer uma pizza, eu já tenho que tomar remédio porque aquilo vai me fazer mal, vai doer minha cabeça porque eu vou tomar muita bebida, né? Então a gente tem que entender que a gente tem que ir acumulando, né, conhecimento para a gente colocar em prática. Se eu estou ganhando peso, eu tenho que saber que eu tenho que comer menos, porque ninguém engorda por estar comendo pouco, né? As pessoas falam assim, eu como muito pouco, eu vejo fulano de tal, ele come muito mais do que eu.
fulano de tal é fulano de tal, eu sou eu. Cada organismo, metabolismo, né? Tudo muito diferente. Então, se eu estou ganhando peso, tem alguma coisa errada, então eu tenho que comer menos. Ou se não, ir no médico para ver se tem uma doença. Né? O que eu ia te perguntar é até relacionado à alimentação, não à bebida. Porque vários estudos, né, a gente vê, assim, não sei se são tão confiáveis, porque a internet é um meio muito, muito fumaça, né? Vem aquela coisa e todo mundo começa a falar sobre aquilo, os jornais, a mídia de forma geral. Mas sempre tem uma polêmica acerca do vinho, que dizem que um cálice de vinho, não sei se por dia, ou 2 vezes ao dia, ou por semana, não me lembro, que ele é bom para o coração, né, para a questão do sangue, né, enfim. E o senhor fala, eu entendi, a questão dos excessos, né, de beber em excesso, do alcoolismo, que isso não é bom de maneira nenhuma. Mas esses estudos, essas coisas que dizem a respeito do vinho, realmente é bom? Ele pode contribuir para o coração funcionar melhor, para o sangue não ter tanto colesterol? O que ele faz no organismo? Por que foi feito esse estudo? Porque constataram que numa determinada região onde o povo tinha um hábito de tomar vinho, aquelas pessoas viviam melhor e mais tempo. Então, por isso é que foi feito esse estudo, né? E comprovou-se que realmente o vinho, quando usado com moderação e com prazer, ele fazia bem. As pessoas dessa região que não queriam beber vinho, não bebia, porque não era obrigado a beber, né? Então, a bebida hoje vamos dizer assim, talvez seja um mal necessário. As pessoas não reúnem mais sem ser em torno de alguma mesa que tenha bebida. Se você vai... Tudo é um mal necessário, né? As pessoas primeiro, antes de se reunirem, falam, quem vai levar a bebida? Quem vai comprar isso, né? Se você vai numa festa de batizado, tem bebida. Se você vai numa festa de 100 anos da pessoa que está fazendo aniversário, tem bebida, né? Então, não tem jeito de você falar com a pessoa, você não bebe nada, porque talvez você está até excluindo a pessoa do convívio social, que é muito ruim, né? Mas após esse estudo, constatou-se que as pessoas que têm prazer em beber, e o prazer faz bem para a saúde, né? O prazer, ele aumenta determinadas reações, metabolismos dentro do cérebro, que ele desperta a saúde, né? Então, as pessoas que se sentem bem tomando um cálice de vinho, uma latinha de cerveja ou uma dose de uma bebida, uma cachaça de boa qualidade, né? Um uísque, uma dosinha daquelas de 50 ml, uma vez ao dia, isto é positivo. Isso não traz nenhum prejuízo e pode ajudar. Mesmo, né? A longo prazo? Igual você falou que com o tempo é melhor ir diminuindo, mesmo a longo né? prazo. Até porque é o seguinte, o próprio organismo se habitua com aquilo, né? E sabe administrar aquilo. Então, essa dose de uma taça de vinho, uma latinha de cerveja ou uma dose de 50 ml de bebida de dose, uma vez ao dia, não tem problema nenhum, desde que aquilo dê prazer à pessoa, ela se sinta bem fazendo aquilo. Eu não estou receitando isso para as pessoas, não. Ela tem vontade, ela quer fazer, né? Aquilo. Porque às vezes a pessoa que tem uma tendência ao alcoolismo, né? Algum problema assim nesse sentido, pode estar se sentindo aliviada em casa, mas não é bem isso, né? Não, eu não estou receitando, eu estou dizendo que as pessoas que têm prazer fazendo isso, podem fazer isso, nesta dose, certo? Não estou falando para a pessoa que não faz começar a fazer, não, certo? Porque não é uma necessidade dela. Não é um remédio, né? É uma coisa que é possível. Né? Nós começamos a falar com relação a festas, o convívio social, a questão da necessidade da bebida, né? Não estou receitando. Então, isso é o estudo que tem, certo? E esse estudo foi estendido depois e isso que eu estou passando para vocês cientificamente está comprovado nessa dose. Não passe disso, não, porque corremos o risco de trazer prejuízo. Se a pessoa está fazendo só isto e não está se sentindo bem, ela tem que parar com isso, certo? Não é obrigação. Não aumentar que vai resolver o problema. Não, pelo contrário. Né? O organismo dela não está se dando bem com isso. E aí é aquilo que nós falamos da alimentação da natureza. Se eu comi determinada coisa e vi que aquilo não cai bem em mim, eu tenho que parar de comer aquilo. Né? Com certeza. Mas aí também não é conversa de malandro, né? Que o menino fala assim, não, mãe, eu não vou comer verdura porque verdura não faz bem para mim, né? O menino quer... Escutaram, né? Porque as mães vão ficar bravas. O doutor Gigante está falando que pode... Não. O que não gosta, né? não come. Até né? porque nós estamos falando de terceira idade, né? A alimentação da criança é a mãe que decide, certo?
Não tem essa, mas isso não cai bem para mim, doutor Gigante falou, não. Aí a mãe é que... Terceira idade. A mãe é que decide a alimentação da criança. Vamos fazer um intervalo e na volta... Essa não foi uma receita, vocês entenderam. Mas na volta a gente quer trazer dicas, né? E não bem receitas, mas dicas de como envelhecer de forma saudável. A gente já falou várias delas, não fumar a bebida em excesso, né? Alimentação saudável. Mas a gente eu quero entrar, né, nesse assunto assim de forma mais... para o campo da medicina, quais exames é interessante fazer, como cuidar, por exemplo, do colesterol, hipertensão, diabetes, que são doenças tão comuns quando a gente envelhece, e até mesmo câncer. Não sai daí que a gente volta rapidinho com o programa Mais Saúde, que vocês sabem, é da Com contra o câncer pela vida. Olá! A ACOM recebeu em março um prêmio que destaca a sua importância para a sociedade. A Associação de Combate ao Câncer recebeu no mês de março o Troféu Orfeu 2019. O prêmio foi entregue pela Academia Divinopolitana de Letras, que reconheceu a ACOM por sua elevada contribuição ao desenvolvimento de Divinópolis na área da saúde. A ACOM agradece à Academia pela honrosa homenagem. Com sua ajuda, muito já se fez. Gratidão. E temos mais desafios. O Centro Oncológico da ACOM funciona a todo vapor. Já foram realizados mais de 20 mil atendimentos. O Centro Oncológico da ACOM melhorou e muito a vida da gente. Temos aqui os melhores profissionais e sem pagar nada por isso. Com sua ajuda, o mamógrafo já foi adquirido. Nossa próxima meta é conseguir um tomógrafo e um ultrassom. Continue nos ajudando a vencer mais este desafio. Gratidão a você. Gratidão ao Centro-Oeste CAP. Olá, estamos de volta com o programa Mais Saúde, recebendo carinhosamente aqui no estúdio hoje o Dr. Gigante, que é um amigo nosso aqui da Com, uma pessoa que a gente tem um carinho, uma estima enorme. E a gente fala hoje sobre terceira idade e até mesmo quarta idade, tem esse termo agora, né? Porque as pessoas têm vivido mais e com isso o surgimento de algumas doenças que são pertinentes, né, que pertencem, né, na verdade, à terceira idade, né, ao envelhecimento, as pessoas às vezes não sabem lidar com isso. Então, enquanto somos jovens, muitos jovens têm apostado em uma vida com muitos vícios, muitos excessos, vamos dizer assim. Talvez seja agora o momento de cuidar para que futuramente, né, a gente tenha um envelhecimento um pouco mais saudável. Várias doenças, doutor Gigante, desculpa, eu até falei aqui agora, né, do diabetes, né, hipertensão, colesterol, esses desequilíbrios que o organismo começa a apresentar. Nem sempre com a terceira idade, às vezes até muito antes. Quais são os exames básicos, né, que uma pessoa, a partir de qual idade, inclusive, deve fazer e como controlar isso? A partir de qual idade, por exemplo, uma pessoa deve começar a frequentar, não sei se a cada 6 meses, anualmente, um médico, né, para fazer quais tipos de exames, para que assim a gente consiga já prevenir algum tipo de coisa mais séria no futuro? Você está tocando esse assunto aí, eu já vou te responder, mas só dizer uma frasezinha que eu acho muito forte, mas muito importante. A semeadura é uma escolha sua. A colheita é a consequência dessa semeadura, né? Então você semeia o que você quer, mas naturalmente você colhe o que você semeou. Semeou, né? Vai colher, não tem jeito, não tem jeito. Né? Então veja bem, você tocou em coisas fundamentais. Glicose alta, sal em excesso e colesterol alto, isso serve para todo mundo, certo? E ou você conserta isso enquanto é jovem, ou isso vai te derrubar depois que você vai chegando a determinadas idades, certo? Quem não conserta isso quanto jovem, provavelmente não vai passar dos 50 anos, né? Por quê? Porque é uma linha de corte que a gente fez, que era o topo da idade quando essas doenças não eram bem conhecidas e não eram bem tratadas, né? Então, por exemplo, quando eu nasci, a média de vida do brasileiro, da população até geral, no mundo inteiro, era em torno de 50 anos, porque não se tinha muito conhecimento sobre o malefício da glicose, do colesterol e do sal, né?
Depois é que foi descobrindo isso e a gente foi aprendendo, né? Então, quem tem alterações nesse sentido, que é diabetes, colesterol alto e hipertensão arterial, né? Trate disso com muita seriedade na medida que apareceu. E aí, no mínimo 2 vezes por ano, você tem que ir ao médico para ele definir quais que são os seus exames que vai fazer, se você vai tomar remédio e qual que é a sua rotina. Mas isso, né? A partir de uma certa idade ou... Se você descobrir que está com hipertensão arterial, com diabetes ou com colesterol alto com 15 anos, isso já passou a ser uma rotina para você. Se você descobriu com 30, passou a ser uma rotina. A partir do momento que surgiu... Apareceu, se cuida. Mas, não brinca exemplo, com isso. A hipertensão. É muito comum jovens, né, que às vezes... Eu não sei se alguma situação está relacionada a algum tipo de problema, mas jovens com a pressão alta, por exemplo. Isso é uma coisa que preocupa tanto quanto no adulto? Tanto quanto no adulto, e ele já nasceu com a sementinha da pressão arterial. Ou o pai, ou a mãe, ou os dois, certo? Botar aquilo no gene dele, na genética dele, né? E ele nasce com aquilo e aquilo, num determinado momento, vai tornar uma doença e ele tem que ter o mesmo cuidado que se ele tivesse 30, 40, 50 anos. Mas, por exemplo, a hipertensão, fala até por mim. Vou me dar como exemplo que o senhor conhece meu pai, conheceu meu pai, minha mãe, né? Que fazem acompanhamento com o senhor, inclusive. Os dois são hipertensos. E há um tempo atrás eu tive uma maré de pressão alta. Às vezes eu, com o aparelhinho em casa mesmo, colocava lá 14 por alguma coisa, 15 por alguma coisa, mas depois de um tempo já estava 12 por 8, aquela coisa assim. Aí ficava uma fase 12 por 8, depois subia. Isso está muito relacionado ao emocional ou isso já são sinais dos pais dessa genética manifestando já nos meus 32 anos, por exemplo? Nós precisamos de saber o seguinte, mediu a pressão uma vez, ela está alta, não quer dizer que você é hipertenso, não. Todos nós temos, durante o dia, vários momentos de pressão alta, certo? Eu estou vindo para cá gravar essa entrevista, minha pressão aumentou. Eu aumentei o grau de adrenalina circulando no meu sangue, a adrenalina, ela contrai o seu artéria, sua pressão sobe. Só que depois eu sento aqui e começo a conversar com você, nos adaptamos, a pressão volta ao normal. Então isso é oscilação de pressão arterial, isso não é hipertensão arterial. A hipertensão ela se manifesta constante, alta, elevada. O hipertenso é aquele. Então você que tem pai e mãe com hipertensão arterial, você é uma pessoa que tem que ter cuidados e de vez em quando, no mínimo uma vez por mês, dar uma checada na sua pressão, certo? Mas isso não quer dizer que você vá ser hipertenso, você tem tendência, então você tem que tomar cuidado, mas você pode não ser hipertenso. O que eu diria para você é que não engorde, certo? Que é a 4ª coisa que eu ia falar, né? Glicose, colesterol alto, hipertensão arterial e obesidade. A gente vai falar sobre isso, só que não fiquem bravos comigo, pessoal, mas na verdade é porque você sabe, televisão tem o tempo, tem o início, meio e fim, assim como a vida, né? Sim. Temos o nosso final. A gente chegou ao final do programa deste sábado, deste domingo, para você que assiste pela TV Oeste e de sempre, para você que nos acompanha pelo canal no YouTube. Semana que vem a gente vai continuar com o Dr. Gigante, porque tem um tema que eu também quero aproveitar essa oportunidade, porque tem muitos anos, acho que tem uns 3 anos que a gente conversou, né? Passou depressa, hein? Muito rápido. Então eu quero aproveitar essa oportunidade para falar sobre algo pertinente e assim, um assunto de extrema relevância, que é a dengue. É uma coisa que particularmente eu vejo assim como fora de controle, porque infelizmente não tem lugar, não tem um ponto específico. A Divinópolis, no bairro Niterói, ali perto da Cum, é que está o foco. Não é isso, está para todo lado. Então vamos falar sobre isso, vamos falar sobre prevenção, vamos falar sobre pacientes oncológicos, por exemplo, que infelizmente já tem ali como que eu posso dizer, as defesas do organismo já debilitadas e ainda assim acontece de ficarem doentes com a dengue. O que fazer nesses casos? A gente vai falar sobre isso então na próxima semana e claro, eu conto com a sua audiência para que a gente possa manter o programa Mais Saúde sempre ativo. Entre em contato conosco, sugira temas, faça perguntas, que com certeza será um prazer imenso a gente poder trazer ao vivo aqui para vocês essas respostas, tá bom? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus, então. Encontro com vocês semana que vem. Até mais. Tchau.